Olá, seja bem-vindo ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, dia 15 de outubro de 2018. Feliz Dia do Professor. Parabéns, né, a todos os professores do nosso Brasil, do mundo, né? O professor, uma função tão importante na vida de todos nós, né? Parabéns, mãe, que é professora, parabéns à mãe do João, que está aqui também, que é professora, enfim, a esposa do Fattori, que orienta os professores, enfim, parabéns, professores de todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao Diário Esportivo, vamos falar muito sobre o esporte da região, esporte do Brasil, esporte do mundo. Começar apresentando quem está aqui comigo, João Vitor Romoli, repórter, Anderson Fattori, repórter, tudo bem com vocês? Tudo certo, prazer estar aqui novamente. Prazer, Derek, estamos aqui novamente. Maravilha, então começar falando a respeito de Copa Paulista, antes convidando a todos a participarem conosco do Diário Esportivo, mande sua sugestão, mande aí o seu comentário, né? Vamos fazer o Diário Esportivo junto com a gente, falar a respeito do futebol da região, começar falando a respeito do São Bernardo, que venceu o Juventus por 3-0 no estádio 1º de maio, segue vivo ainda nessa Copa Paulista, né, Fattori? O Fattori vai trazer a matemática dos 3 times do Grande ABC, mas começar falando a respeito dessa vitória por 3-0 do São Bernardo, gols aí, Lucas Gomes, Luiz Felipe e o terceiro que foi marcado agora, não me recordo, mas já trago para vocês a informação. Fattori, fala um pouquinho do São Bernardo Futebol Clube. Acho que o São Bernardo encaixou o jogo contra o Juventus, né? Já era para ter vencido a primeira partida disputada no final do primeiro turno, né? Acabou sofrendo empate no finalzinho e agora encaixou bem o resultado. Acho que o São Bernardo conseguiu jogar sob pressão, acho que o Wilson Júnior conseguiu impor a necessidade da vitória para o time. É uma linha muito tênue ali entre você cobrar uma vitória desesperadamente do jogador e jogar uma pressão exagerada nas costas dos atletas. Acho que o Wilson Júnior soube dosar e trouxe essa vitória que foi muito importante, esses 3-0 para o São Bernardo, recoloca o Tigre na briga por uma classificação. A gente está fazendo aqui as contas para colocar na edição de amanhã o que São Bernardo, Santarém e São Caetano precisam fazer, e de fato é uma vitória que recoloca o São Bernardo e acima de tudo retoma a confiança. Acho que a confiança vinha bastante embalada depois dos 3 primeiros jogos, onde não vinham acontecendo os resultados, e agora definitivamente no 1º de maio, onde o time costuma fazer boas apresentações, venceu por 3-0 o Juventus e está de volta à briga. Acho que isso é importante, os 3 times chegam aí na penúltima rodada com chance de classificação. É verdade, você está acompanhando aí nas imagens o primeiro gol marcado pelo Lucas Gomes, o segundo, como eu havia dito, marcado pelo Luiz Felipe, este gol que está na tela neste momento, ganhou do zagueiro na corrida e bateu na saída do goleiro. O terceiro gol foi, na verdade, um gol contra marcado pelo Nata, um gol bastante esquisito, inclusive vocês vão acompanhar daqui a pouco, mas enquanto isso eu vou chamar o comentário do João, falar a respeito do Tigre, João. Essa recuperação, talvez um pouco tardia, mas ainda dá tempo, né? Claro que dá. Agora tem confronto direto contra o Olímpia em casa, né? Tem tudo para conseguir alcançar essa segunda colocação, pelo menos, né? E avançar de fase. Eu sempre falei que o São Bernardo tem totais condições, confio no trabalho do Wilson Júnior. Desde quando ele assumiu a equipe, ele faz um trabalho consolidado, os jogadores gostam do trabalho dele, né? E eu não vim entendendo essa campanha mesmo que o São Bernardo estava fazendo, né? E agora nesse jogo ele deu oportunidade para o Lucas Gomes, o próprio Luiz Felipe, né? E foram muito bem. O Lucas Gomes, desde do EC São Bernardo, no começo do ano, já vinha muito bem, fez uma campanha boa com o time, era titular absoluto. Aí agora acho que ele teve a primeira oportunidade, né, como titular que o São Júnior deu para ele foi bem, fez o gol. O Luiz Felipe também ali, todas as jogadas praticamente do jogo ali pelo São Bernardo foi com ele. Então assim, o São Bernardo é um time que tem recursos, o Wilson Júnior sabe bem, conhece bem o elenco. Acho que o Careca é uma peça muito importante para esse time, junto com o Dogão, claro, são atletas experientes que aí o Wilson Júnior consegue fazer essa mescla, né? Acho que isso que dá o diferencial do São Bernardo, justamente essa mescla, né? De jogadores jovens com jogadores mais experientes. Isso pode fazer a diferença já contra o Olímpia. É um confronto direto. Acho que o time tem totais condições, como eu disse, de avançar. Ao lado do Santo André, eu acho que o mais complicado mesmo ficou para o São Caetano. É verdade. Esse jogo contra o Olímpia, né? O Olímpia que faz uma campanha interessante, né? Recebeu a Ferroviária, perdeu de 5-1. Visitou a Ferroviária, ganhou de 1-0. Bastante estranha essa situação, então com certeza vai ser um jogão de bola nesta quarta-feira no estádio 1º de maio, convidar a torcida a comparecer para apoiar o Tigre aí nesta partida que é fundamental nos planos para seguir vivo aí buscando essa vaga na Copa do Brasil ou no Campeonato Paulista, aliás, brasileiro da Série D do ano que vem, tá certo? Fattori, fala um pouquinho então da condição do São Bernardo, o que ele precisa para se classificar para a terceira fase. Bom, o São Bernardo, acho que para não depender de
muitas contas, o ideal seria que ganhasse as 2 partidas, né? Pega o Olímpia agora, como você disse, na quarta-feira e depois a Ferroviária no sábado em Araraquara. Então o São Bernardo precisaria vencer essas 2 partidas e ainda torcer para que o Olímpia não ganhe do Juventus no sábado, né? Então ele vencendo o Olímpia amanhã e o Olímpia não vencendo o Juventus no sábado, o São Bernardo já consegue no mínimo a 2ª colocação do grupo. E aí é óbvio que tem muitas outras contas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, se ele empatar amanhã contra o Olímpia, ele tem de vencer a Ferroviária no sábado e aí torcer para o Olímpia perder para o Juventus. Aí não basta mais o empate do Olímpia. E tem uma possibilidade também de um tríplice empate aí em primeiros 3 times com 10, e aí ficaria parecido no saldo de gols. Então, assim, basicamente, para a gente resumir, o São Bernardo ganhando as 2 partidas e torcer para que o Olímpia pelo menos empate em casa com o Juventus já eliminado, que é um resultado bem improvável, mas o que nos resta agora, né, e para o torcedor de São Bernardo também, é torcer para que os resultados aconteçam. Infelizmente, o Tigre não depende só dele. É verdade. Agora falando um pouquinho do Santo André que visitou o Audax, né, depois de ter vencido aqui em Santo André por 3-0, visitou o Audax lá em Osasco, ficou no 1-1, né, Fattori? Um resultado que aí também deixa o Santo André dependente de algumas situações que o Fattori explica daqui a pouquinho, mas o gol foi marcado pelo Vinícius Silveira, correto? Vinícius Silveira, exatamente. É óbvio que diante da facilidade, podemos dizer assim, que o Santo André encontrou nesse primeiro jogo contra o Audax, quando fez 3-0 aqui no Bruno Daniel, a expectativa era que pudesse vencer novamente, mesmo atuando em Osasco. Só que é um jogo, como você disse agora, que aconteceu com o Olímpia. Acho que cada jogo nessa Copa Paulista tem sua história. Então, por mais que os adversários tenham se enfrentado há uma semana, a atmosfera da partida, a forma como as coisas se desenham, acaba mudando e interferindo bastante no resultado final. Um empate que fora de casa nunca é um resultado ruim, e deixou o Santo André, dos 3 da região, o Santo André é o único que depende apenas dele, né? Se ele conseguir vencer as 2 partidas, classifica, independentemente dos outros resultados, porque no mínimo ele consegue ultrapassar. A gente está vendo os gols, o Audax acabou abrindo o placar aí no lance que o Santo treina muito, a zaga é muito alta do Santo André, acabou sofrendo um gol aí de cabeça, então dificultou bastante o trabalho aí do Palhavan e do restante da equipe. O Santo André tem um time muito jovem e conseguiu uma falha aí do zagueiro, o Vinícius Silveira conseguiu se aproveitar. Gol, não é? Não sei se é o mesmo zagueiro, não tenho certeza. Ele conseguiu se aproveitar ali de um vacilo da zaga e fazer o gol. Você vê até que ele foi buscar a bola justamente porque o Santo André tinha essa necessidade de vencer. Se vencesse ontem, estaria com a classificação praticamente encaminhada. Então agora precisa ganhar as 2 partidas e classifica automaticamente, porque fica no mínimo em segundo lugar. Caso ele empate amanhã, que aliás é um jogo difícil, quarta-feira, é um jogo dificílimo contra o Mirassol. Se o Santo André empatar contra o Mirassol, aí ele tem que torcer para o Red Bull não ganhar do Audax em Osasco amanhã também. Então, assim, começa a fazer contas, né? Então, o mais simples para o torcedor são 2 vitórias. Caso não aconteça, ele começa a fazer contas. No jornal de amanhã a gente vai tentar trazer todos os panoramas possíveis das 3 equipes, mas o Santo André ainda depende só de suas forças, precisa vencer as 2 partidas, o Mirassol em casa e o Red Bull lá em Campinas no sábado. Com certeza. O José Eduardo Ascencio, torcedor fanático aí do Ramalhão, escreveu aqui: Santo André perdeu muitas oportunidades, era para ser uma vitória, foi um resultado ruim pelo que foi a partida. De fato, o Santo André já tinha provado aqui em Santo André, João, o quão superior é o Audax. É um resultado ruim, na sua opinião? Acho que sim, né? Acho que principalmente pelo que demonstrou aqui no Daniel, com aquele quarteto que a gente até falou que funcionaria, que se o Palhavan desse mais sequência, funcionaria, né? Com o David Ribeiro, com o Natan, com o Frank e com o Garré, né? Um ataque muito rápido. Acho que o Santo André vacilou ontem, aliás, ainda, mesmo conseguindo o gol em uma falha do adversário, acho que poderia... ontem não, sábado, né? Mesmo na falha do adversário, poderia sim matar a partida e já ali encaminhar a classificação. Justamente porque agora vai ter um confronto dificílimo, como o Fattori disse, contra o Mirassol. O Mirassol é o melhor time do grupo, na minha opinião, e vai ser um confronto muito duro, porque se o Santo André perde para deixar para a última rodada é sempre muito mais complicado, né? Mas como eu disse, ao lado do São Bernardo, eu acho que o Santo André tem totais chances, só depende dele, como o Fattori disse. Me surpreende tomar um gol desse de bola aérea, né? Porque a defesa do Santo André já vinha sendo muito elogiada, né? Por não sofrer tantos gols já na primeira fase. Então acho que ali com o GB, com o PV, né? Então o próprio Wellington, que é bem alto, né? Então assim, é um time que é bom na defesa e tem um ataque rápido. Então acho que o Santo André tem todas as condições também de avançar, igual eu falei de São Bernardo, mas o confronto que decide para mim é contra o Mirassol. Não pode perder em casa para o Mirassol, mesmo sendo o principal time desse grupo.
15 horas quarta-feira esse jogo, Fattori? 15 horas quarta-feira, o Mirassol que tem disparada a melhor defesa da competição, tomou só um gol nessa fase, tinha tomado 4 gols na fase inicial, então são 5 gols, é um time que sofre muito pouco, mas o Santo André no primeiro jogo lá em Mirassol, que o Santo André perdeu de 1-0, digamos assim, deixou a defesa do Mirassol em apuros. Acho que o Pagliaruelo tem conseguido dar ao Santo André o que faltou na primeira fase, um pouco mais de consistência ofensiva. O Santo André chega muito com esse quarteto que o João disse, o Santo André tem chegado bastante. Agora precisa finalizar melhor, precisa ter me parece que falta um pouco de confiança na hora do arremate, então acho que é difícil, mas acho que para um time como o Santo André, que chegou com um time sub-23, a responsabilidade é toda do Mirassol amanhã. Por mais que o Santo André esteja em casa, a responsabilidade do time que investiu bem mais, como é o caso do Mirassol. E só eu acho também que falta um centroavante, né? A gente já vinha falando isso, eu e o Fattori, que muitos falou do Nunes, né? Que poderia uma volta do Nunes, mas eu acho que falta justamente esse centroavante, porque é um ataque rápido e falta aquela referência. Muitas vezes os jogadores procuram, né, o cruzamento, procuram uma jogada aérea e não tem aquele centroavante. Acho que falta isso pro Santo André. É verdade, vamos aguardar aí. Esse ano acho que essa peça não vem mais, mas quem sabe aí pro Campeonato Paulista da Série A2 de 2019. E por fim, encerrar o assunto Copa Paulista falando do São Caetano. São Caetano que também ficou no empate com o Atibaia por 2-2, né, Fattori? Já tinha... aliás, o São Caetano que precisava desesperadamente da vitória, saiu atrás no placar, depois conseguiu a igualdade, levou um segundo gol, depois conseguiu igualdade de novo. Se eu não me engano, né, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Mas o Azulão, que foi o bicho-papão da primeira fase, perdeu as forças e agora tem aí uma matemática um pouco complicada para conseguir essa classificação, né? De fato, eu acho que o que não estava no script foi aquela derrota em casa para o Tuporanguense. Acho que ali fez toda a diferença contra o São Caetano, desfavorável, deixou o São Caetano numa situação bem difícil, porque primeiro que em casa o São Caetano se mostrou imbatível na primeira fase da Copa Paulista, tomava muito poucos gols, sofria muito pouco, né, nas investidas dos adversários, e ali acabou perdendo uma partida que fez toda a diferença no desempenho do grupo aí nessa segunda fase, e agora se encontra numa situação de que precisa desesperadamente vencer as duas partidas, e nem assim o São Caetano consegue se garantir, assim como o São Bernardo. Mesmo vencendo, o São Caetano ainda precisa torcer para o Votuporanguense perder para o Atibaia na última rodada. Acho que a matemática mais simples seria essa: o São Caetano vencer amanhã, na quarta, o Votuporanguense aqui, e que o Votuporanguense também perdesse para o Atibaia no sábado. Aí o São Caetano assumiria a segunda colocação do grupo. E esse grupo tem uma peculiaridade aí, que São Caetano e Votuporanguense tem uma grande chance, se houver um empate em Votuporanguense e Atibaia na última rodada, e o São Caetano ganhando as duas partidas, acontecer um empate em todos os quesitos entre São Caetano e Votuporanguense pela segunda vaga. E aí pode ser até decidido aí nos critérios de cartão amarelo e cartões vermelhos. Então serão duas rodadas aí muito dramáticas para São Caetano, para Votuporanguense. O Atibaia está um pouco mais tranquilo, e o Rio Claro que ainda está na briga, é um grupo no qual as 4 equipes ainda têm boas possibilidades de se classificar. Com certeza, a gente que acompanhou a primeira fase, principalmente São Caetano, né, que encheu os olhos de todo mundo, né, um São Caetano que estava voando realmente, começou a segunda fase já tropeçando, perdeu realmente, como o Fattori lembrou, do Votuporanguense. Você acha que agora o Pintado vai ter que mexer muito com o emocional desse time, João? Até porque, como o Fattori acabou de frisar, né, pode ser que seja definido no cartão amarelo, cartão vermelho, então o emocional vai contar muito, né? Vai ter que apelar para o emocional, né? Na semana passada já até o presidente foi no treino, né, pressionou ali a equipe, teve uma conversa ali com o Pintado, só com o Pintado também. Mas a gente viu que também não resolveu, né? Parece outro time realmente, né? Só na primeira fase o São Caetano tinha a melhor defesa com 4 gols sofridos. E agora na segunda fase já tomou 5. Então assim, é outro time. Eu acho que o Pintado errou em algumas mudanças que ele fez. Ele mudou muito, promoveu algumas estreias ali do próprio Davi, do Ítalo em alguns jogos. Eu achei que meio desnecessário. Eu acho que podia ter mantido a equipe, né? A base com o Crispim, com o Christian, que ele vinha jogando, que vinha dando certo. Agora fica muito complicado. A derrota para o Votuporanguense, como o Fattori disse, foi determinante para o time ficar atrás agora na tabela. E agora é muito difícil recuperar. Tem que ganhar os 2 jogos, torcer para o Votuporanguense tropeçar. O Votuporanguense vai jogar em casa ainda também contra o próprio São Caetano, né? Contra o próprio São Caetano. É um confronto direto, mas assim,
É muito difícil, né? É muito difícil, a situação que o São Caetano está agora é muito complicada. E pro Pintado ficar mudando o time também não vai resolver agora. Sim. Então, e você vê que quando a fase não tá boa, o Magrão faz gol contra, a bola desvia e entra, né? É totalmente diferente da primeira fase. E é torcer mesmo, é mexer com o emocional, como você disse. Não tem o que fazer, assim, de grande mudança. É verdade. Então, tá aí mais ou menos os cenários de cada um. Então, São Caetano, tá difícil, Fator. Tá difícil. Aliás, o São Caetano é bom dizer que é o único que, se não vencer o Votuporanguense, está automaticamente, matematicamente eliminado. O Santo André e São Bernardo ainda, mesmo que não vençam amanhã, ainda vão levar uma chance para a última rodada. Já o São Caetano não, 100% vitória amanhã. Votuporanga é longe para Dedéu, então além da dificuldade, não sei como está o clima lá, mas geralmente é muito quente, então além de tudo o São Caetano ainda tem essa peculiaridade aí de enfrentar uma viagem bem desgastante. Copa Paulista é assim, né? Acho que, se bem que pro São Caetano, dos três, é o time que menos, digamos assim, tem interesse no título da Copa, porque já está garantindo a Série D, mas de qualquer forma, o time que investiu muito aí, foram 12, 13 contratações, visando aí uma vaga na Copa do Brasil, que seria muito importante financeiramente para o clube, então São Caetano vai em busca desse sonho. Verdade, vamos então aguardar aí essa rodada de meio de semana que já encaminha ou define muito a situação dos times do ABC. De qualquer maneira, acompanhe aí a nossa cobertura no nosso Jornal Impresso, também no dgbc.com.br, que a gente vai trazer tudo do noticiário dos times da região nessa semana para definir a segunda fase da Copa Paulista, tá certo? Falar agora de Campeonato Brasileiro. Palmeiras mais líder do que nunca, João venceu o Grêmio por 2-0. Show do Daverson, é isso? Você viu, o Daverson é aquele jogador que a torcida pegou no pé, agora começa a virar ídolo, né? Aquele herói improvável que a gente sempre fala, né? Mas ele vem se dedicando, né? Ele pode ser ruim, mas ele corre. O Felipão soube motivar esse elenco. Prova viva, acho que o trabalho do Felipão se resume no Daverson também, né? O que ele fez com esse jogador, deu moral pra ele, colocou ele como titular e a bola bate e entra nele, é impressionante. No segundo gol a bola bateu na canela dele, todo desengolçado e conseguiu fazer o gol. O Palmeiras está numa fase incrível no Campeonato Brasileiro. Vamos só frisar, né, essa comemoração que ele fez em homenagem ao Nicolas, né? Nicolas que inclusive veio ao Diário do Grande ABC há algumas semanas, né? Depois que a TV Globo aí flagrou ele e a Silvia, né, a mãe dele narrando o jogo para ele, o Nicolas que é deficiente visual, né, e é um garoto aqui de Mauá, família de Mauá, né, Nicolas Greco, que foi entrevistado pelo Fator e ganhou a homenagem do Fernandes numa obra de arte, enfim, ele compareceu aqui ao Diálogo Diário, né? Exatamente, o programa Diálogo Diário e também abrilhantou nossas páginas aí, uma história bem bacana. É verdade. Fala aí, João. Não, só completando, né? Acho que o Palmeiras está muito forte, está bem estruturado. O Felipão soube administrar esse elenco, quem joga no Campeonato Brasileiro, quem joga na Libertadores. Você pode ver que mesmo com o Palmeiras não jogando nesse meio de semana, ele deu moral para os dois zagueiros reservas, né? O Luan e o Gomes, que para mim são até melhores que os titulares. Colocou o Fernando Praz no gol. Então, assim, ele está rodando o elenco, está dando moral para todo o time. O jogador gosta disso, querendo ou não, cria confiança no time inteiro, é único com o treinador. E acho que vai ser muito difícil tirar esse título do Palmeiras agora. Só em caso o Palmeiras acho que só perde para ele mesmo esse título se começar a focar muito na Libertadores, quando chegar na fase mais decisiva, né? Ou se começar a criar alguma coisa dentro do grupo mesmo, que eu acho muito difícil. Não vejo, acho que o São Paulo já ficou para trás, já perdeu muita força, e o Inter e o Flamengo também acho que não vão aguentar, mesmo com o Inter só tendo essa competição, acho que vai ficar para trás também. Você vê a tabela, o Palmeiras já abriu 7 pontos do São Paulo, né? São Paulo que estava na liderança até outro dia, está caindo demais. Acho que a derrota que o São Paulo teve para o Palmeiras também foi determinante, né? E para mim fica entre Palmeiras e Inter mesmo, mas muito difícil de tirar esse título do Palmeiras. Com certeza, o Palmeiras pelo menos já abriu 7 pontos de vantagem aí do próprio Grêmio, né, Fattori? O que não deixa de ser um passo importante contra um rival direto, né? Acaba você aí tirando possibilidades de um adversário ali que também briga pela parte de cima, somar, né? Com certeza. Acho que, como a gente fala bastante aqui no programa, a confiança que o Palmeiras conseguiu nesse segundo turno de 30, ganhou 26 pontos, é um desempenho absurdo. Acho que até melhor do que o do Corinthians no primeiro turno do ano passado, perdeu só 4 pontos, acho que... E sofreu pouquíssimos gols, né? O Palmeiras, como o Felipão disse pós-jogo, não importa quem joga A, B ou C, e tem mantido uma regularidade muito grande.
O Daverson, todo mundo tá comparando agora ele com o Paulo Nunes, até pelo cabelo, mas ele me lembra muito o Diney, até a forma de jogar, caneleiro, jogador que a bola bate e entra, e na época do Diney no Corinthians, no final dos anos 90 ali, quando ele foi importante no bicampeonato do Corinthians, no Campeonato Brasileiro, foi mais ou menos assim, a bola batia no Diney, entrava, procurava, e ele me lembra muito a forma de jogar, de se dedicar, de se doar do Diney no Corinthians, principalmente. E é isso, eu acho que falta técnica a ele e ele compensa na vontade. E não só ele, acho que o Felipão disse ontem, em termos táticos, que o Palmeiras fez uma grande partida, fez uma partida razoável, taticamente, contra o Grêmio. Só que eu acho que o que está acontecendo no Palmeiras é justamente o que aconteceu com o São Paulo no início da competição. A bola, esse segundo gol foi clássico, né? A bola, o Bressan, que é um zagueiro que tem uma certa qualidade, tentou espanar a bola subiu, caiu nos pés do Daverson, ele errou o domínio, a bola sobrou para ele. Enfim, quando as coisas acontecem, ele erra o chute e a bola entra. E é isso. Acho que muito difícil também que o Palmeiras saia desse caminho do título, até pela sequência que conseguiu. Apesar de que eu ainda acho que o Inter vai incomodar, principalmente quando o Palmeiras tiver que se dividir entre a Libertadores e o Brasileirão. Vai ser um final de campeonato bastante equilibrado. É verdade. Só saudar o pessoal que está aqui assistindo o Diário Esportivo e participando aqui nos comentários. O José Carlos Toniati Fubá manda um boa tarde lá de Nova Odessa, em São Paulo. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Diário Esportivo. O Rodolfo Oliveira Guedes, boa tarde. Parabéns pelo programa, só fera. Rodolfo aí, presidente do Santo André Futsal, né, que estará conosco aqui em breve para falar um pouquinho desse projeto, que com certeza foi sucesso em 2019, né? Foi aí para as finais da Liga Paulista, acabou eliminado pelo São José, mas fez um brilhante trabalho. Um abraço, Rodolfo, para você também. Falando agora de clássico, a gente teve Santos e Corinthians, uma vitória do Santos, João, que mostra um pouco, que reflete um pouco o crescimento do Santos e, obviamente, o Corinthians entrou com um time totalmente descaracterizado, porque o foco está totalmente na Copa Paulista, na Copa do Brasil, né? Final em breve aí. Mas o que você achou do resultado? Achou que cabia mais? O Corinthians reserva é terrível. Era de se esperar, né? Uma vitória do Santos nesse jogo. O Santos vem crescendo, o Cuca soube encontrar o posicionamento do Gabriel, impressionante, é outro jogador nas mãos do Cuca, artilheiro, né, o Gabriel agora. E o Corinthians com o time reserva, com o time titular já tá difícil de fazer gol, né? Agora o time não tinha o que fazer também, tinha que poupar, tem decisão na quarta-feira, é tudo ou nada contra o Cruzeiro, é o único com a chance de título no ano e vale 50 milhões, então assim, é uma decisão enorme, tinha que poupar mesmo, e o Santos aproveitou disso. O Santos agora também tem que abrir o olho na classificação, porque o Santos está chegando já no G6, né? É verdade. Até outro dia estava brigando pelo rebaixamento, tá chegando no G6 para ver a outra cara que o Cuca deu, ó, só esse lance, o Walter, né, que estava no gol, espalmou, e o Bruno Henrique sobrou, e o Gabriel, ó, tá muito bem o Gabriel, achou ali um ângulo, né, para bater. Acho que é outro jogador também nas mãos do Cuca, ó, comemoração até em homenagem ao Robinho, né, eu vi. É outro jogador, outro time, o Santos, ótima fase, e o Corinthians é aquele negócio que a gente está falando, tem que abrir o olho, o Campeonato Brasileiro não pode brincar, a zona de rebaixamento está a 5 pontos da zona de rebaixamento, o Ceará joga hoje ainda, então assim, o Ceará joga contra o Botafogo hoje, se o Botafogo ganha, passa o Corinthians também, então assim, o Corinthians tem que abrir o olho, são 9 rodadas, mesmo que ganhe a Copa do Brasil, não pode esquecer do Brasil, tem o Palmeiras de 2012 como referência, né? A gente já vinha falando na semana passada, e também se perder a Copa do Brasil, imagine a crise que pode se instalar no clube também, tem que abrir o olho porque a situação só pode piorar. Com certeza. Vou pedir para o Yuri Pivicenzi colocar a tabela do Brasileirão novamente, porque assim como o João disse, é verdade. Olha lá, o Santos está ali encostando 4 pontos do Atlético Mineiro, sendo que até outro dia estava ali junto com América Mineiro, Vitória, e o Corinthians, olha lá, já está 4 pontos do Z4, né? Como o João bem disse, o Ceará joga hoje contra o Botafogo, se vencer ali vai para 33. Aí fica 3 pontos. Aí já dá uma... Não, continua 4, né? Não, na verdade fica... O Vitória vai cair. Porque o Vitória cai, você tem razão, é verdade, exatamente. E aí, Fattori, fala um pouquinho das situações de Santos e Corinthians, que é uma realidade que no primeiro turno era oposta e agora a gente vê ali Santos colado no G4, Corinthians flertando com o Z4. G4 não, né? Que nesse Brasileirão é G6. G6. Eu sou um crítico do trabalho do Cuca, eu acho que das últimas vezes, tirando aquele título, até no título do Palmeiras, eu não acho que ele fez um grande trabalho, mas eu acho que dessa vez eu tenho que assumir que ele revolucionou a forma do Santos jogar. Claro que o Sanches também
ajudou essa contenção, esse sistema de fortaleceu bastante o meio de campo. É um jogador muito inteligente taticamente, sabe defender, sabe atacar, sabe ditar o ritmo da equipe. E isso fez com que a defesa do Santos evoluísse de uma tal maneira que, mesmo com garotos, entrou aí o Bambu, o Luiz Felipe, o Gustavo Henrique, qualquer um que jogue ali, consegue dar uma consistência defensiva bem interessante para o time e sofre muitos poucos gols. A gente falou do Palmeiras no segundo turno, o Santos tem 42 pontos, 21 foram conseguidos no segundo turno. Ou seja, em 10 rodadas, o Santos já conseguiu os mesmos 21 pontos que conseguiu em 19 rodadas do primeiro turno. Então, mostra que é um time que seguramente, mantendo esse ritmo, a Libertadores é uma consequência, porque o Santos está perdendo muito poucos pontos. Mesmo quando não joga bem, mesmo quando o adversário dificulta a partida, o Santos tem conseguido pontuar, o Gabriel tem decidido e acho que isso é importante. Do outro lado, o Corinthians, é claro, eu acho muito difícil que brigue definitivamente pelo rebaixamento, porque está se dividindo e o Corinthians é muito melhor do que Chapecoense, do que Vitória, do que Sport, do que... Enfim, eu acho muito difícil, mas a gente já conheceu esse filme outras vezes, né? Uma derrota para o Cruzeiro agora na final da Copa do Brasil pode fazer com que a pressão em cima do Jair da equipe desmonte emocionalmente o time e aí sim venha brigar na parte de baixo da tabela, mas tecnicamente é impensável você pensar no Corinthians sendo rebaixado. Você vê naquela lista que está atrás do Corinthians ali, ó, o Vasco, o Vitória, Chapecoense, todos os times aí são inferiores tecnicamente ao Corinthians. O Botafogo também acho que é inferior. Eu gosto muito ali do Bahia e do América Mineiro, eu acho que tem um time um pouco tecnicamente equiparável ao Corinthians, digamos assim. O grande problema do Corinthians é fazer gols, né? E é o que o Jair vai ter que fazer com que a equipe faça no meio de semana. Então, assim, é uma situação complicada, principalmente porque tem essa decisão no meio de semana aí que pode mudar, interferir positivamente ou negativamente na situação do Corinthians no Brasileirão. Lembrando que o Ceará, além desse jogo contra o Botafogo, ainda tem um outro jogo a menos, que é contra o próprio Cruzeiro, né? Exatamente. Então, o Ceará pode ser o fiel da balança para o Corinthians. Vamos então aguardar o resultado desta noite. Lembrando que Corinthians e Cruzeiro jogam quarta-feira à noite, 21h45 na Arena Corinthians. Primeiro jogo 1-0 para o Cruzeiro, correto? Isso. Vamos esperar então, ver se o Corinthians consegue aí sagrar-se campeão da Copa do Brasil na quarta-feira. Tem que reverter então essa vantagem do Cruzeiro. Lembrando que qualquer diferença por um gol leva a decisão aos pênaltis. Não tem mais agora o gol fora de casa na Copa do Brasil. E aí vitória para qualquer que seja o lado, leva quem vence, tá certo? E para encerrar o assunto do Campeonato Brasileiro, a gente teve Internacional 3, São Paulo 1, um duelo também ali entre ponteiros do Campeonato Brasileiro. Triunfo do Inter, João. O triunfo do Inter foi melhor durante o jogo, buscou mais o resultado. Acho que o São Paulo só levou perigo mesmo nos primeiros lances, né? Que fez o gol com o Lisieiro. Menos de 3 minutos já tinha feito o gol, né? E para mim não soube aproveitar o resultado, né? Acho que o Aguirre poderia ter aproveitado muito mais, montado um esquema muito, muito melhor para aproveitar esse resultado. O Inter foi para cima, acho que o D'Alessandro foi muito bem no meio campo, ditou o ritmo do Internacional e a entrada do Leandro Damião foi crucial, né? Mudou o jogo totalmente, né? Predestinado, hein? Ele falou que previu do banco a virada, né? Predestinado. O Nico Lopes ali pela ponta, né? Tá fazendo um campeonato brilhante o Nico Lopes, cruzando o Leandro Damião, né? Característica dele fazendo esse gol, oportunidade pro Jean, né? Tem que se destacar isso, né? Que o Sidão ficou no banco depois de muitas críticas dos torcedores. Também o Jean quase falhou em um lance, mesma coisa do Sidão, não soube aproveitar. E aí também o segundo gol, outra característica do Leandro Damião, fugindo ali da marcação. O Cuesta, que para mim também outro que fazendo um campeonato brilhante. Eu acho que o Internacional tem vários jogadores que estão fazendo um campeonato muito bom, né? O próprio Iago na lateral esquerda se destacando muito. Mas no jogo o Internacional foi para mim muito melhor. O Leandro Damião até sofreu outro pênalti, não entendi também porque ele não bateu, né, para fazer um hat-trick aí, deixou a oportunidade para o Nico Lopes. E o São Paulo caiu muito de rendimento, né? A gente colocava o São Paulo aí brigando pelo título até o fim, até por ter só esse campeonato para disputar, mas caiu muito de rendimento. Realmente não sei o que aconteceu, não sei se foi a idade, por exemplo, do Nenê, de um Diego Souza, né, que pesa nesse momento. A lesão do Everton também, que vinha sendo um jogador muito importante, também está fazendo muita falta esse jogador. E são pontos que definem o campeonato, né? Essa derrota já deixa o time a 7 pontos do Palmeiras, acho muito difícil alcançar agora. Realmente o São Paulo tem que abrir o olho para, sei lá, não cair mais, né? É verdade. Vale se destacar, né, Fattori, que o Internacional aí vem de uma sequência muito boa, né? Tá ali
3 pontos do Palmeiras, como a gente viu na tabela agora há pouco. Na sua opinião, é o único que tem aí a possibilidade de tirar esse título do Palmeiras? Olha, eu acho que o Flamengo vem numa crescente também. Com o Dorival, o Flamengo ganhou do Corinthians, ganhou também no final de semana no clássico contra o Fluminense. Fez 3-0, acho que uma vitória que impõe respeito. E eu acho que assim, o que é importante nessa reta final é quem tem garrafa vazia para vender, né? Eu acho que o Inter tem e o Flamengo também tem. São elencos muito poderosos, muito fortes. O João disse aqui de alguns valores individuais do Inter. O Inter tem uma gama de jogadores, principalmente do meio para frente, aí que dá a oportunidade de você mesclar jogadores, que nem o William Potker saiu machucado, entrou o Damião, que é reserva, entrou e decidiu. E o Flamengo da mesma maneira, tem o Uribe, que não vinha bem, entrou, fez 2 gols contra o Fluminense. Então acho que assim, o Palmeiras tem que se preocupar com esses 2 adversários, o Inter e o Flamengo, apesar da diferença ali para o Flamengo são 4 pontos, ainda acho que está na briga, principalmente porque o Palmeiras certamente, quando chegar nas retas finais da Libertadores, vai se desligar um pouquinho do Brasileiro, então a tendência é que oscile um pouco, apesar de ter mantido, como a gente disse, uma regularidade mesmo com as reservas. Então eu acho que ainda está indecidido, não está decidido o campeonato, justamente porque Inter e Flamengo têm boas possibilidades de chegar. Agora, em relação ao São Paulo, eu acho que o São Paulo sentiu muito a ausência do Everton, que é um jogador que teve um azar danado, sentiu uma série de lesões em consequência uma da outra, estiramento, enfim, e era uma válvula de escape muito interessante. A ausência do Everton fez com que o Rojas ficasse super, digamos assim, caiu um pouco a produção dele porque a responsabilidade aumentou. Sobrecarregou, né? Sobrecarregou, exatamente. O Rojas, quando tinha o Everton, avançavam os 2 ponteiros e a marcação ficava indecisa em qual lado conseguiria fazer uma marcação dupla. E agora o Rojas, com uma marcação mais forte, acabou caindo de produção, e acho que tudo isso tem interferido para que o São Paulo... e também a ausência do Militão na lateral direita, o Bruno Pérez também vem numa sequência aí de muitas lesões, e o Aguirre tem improvisado, tem testado algumas opções na lateral. Então eu acho que o São Paulo está tendo uma dificuldade justamente por conta dos desfalques. A gente falava isso desde o primeiro turno, o São Paulo vinha numa sequência muito boa, uma confiança, só que o elenco do São Paulo é limitado. O São Paulo tem bons jogadores, alguns talentos individuais muito interessantes, como o Nenê e Diego Souza, que vinha fazendo um campeonato muito interessante, o Rojas e o Everton. Aí saíram esses jogadores, alguns que saíram e acabaram dificultando aí na reposição, principalmente na ponta, no lugar do Everton. Tentou-se ali o Everton Felipe, agora o Lisieiro. Então é uma solução difícil de conseguir, um problema difícil de resolução para o Aguirre. Eu acho que o São Paulo ali tem que se completar agora. O torcedor criou uma expectativa de título muito grande, porque o São Paulo não ganha nada desde 2012, e criou-se essa expectativa durante o Brasileirão. Só comparado aos últimos Brasileirão, o São Paulo já está absolutamente fora de qualquer possibilidade de rebaixamento, e está muito próximo de conquistar uma vaga na Libertadores, que, olhando pelo que foi o primeiro turno, é muito pouco. Mas olhando para o que foi nas 2 últimas temporadas, é muito para o São Paulo. Então, o torcedor tem que olhar dessa maneira. Eu acho que o São Paulo tem que evoluir, conseguir uma vaga na Libertadores esse ano. Isso favorece a montagem de um time melhor ainda para o ano que vem. E assim vai. O título, obviamente, uma hora vai acontecer. Com certeza. E a gente, acho que vale ressaltar também o fato de São Paulo ter conseguido uma boa vantagem sobre a galera que está fora da zona da Libertadores, né? Ele tem 10 pontos de vantagem sobre o Santos, faltando aí 10 rodadas para o fim. Então, teoricamente, está confortável nessa zona da Libertadores. A gente está vendo a tabela novamente. Aí o São Paulo figura ali na 4ª colocação com 52, o Santos em 7º com 42, portanto são 10 pontos aí faltando. Obviamente, são 30 ainda em disputa, né? Dá para acontecer uma reviravolta 9 aí. rodadas, Hã? 9. É verdade. Já foi disputada a 29ª, tava olhando. Exatamente. Então faltam 27 pontos. Dá para reverter essa situação, mas de fato o São Paulo ainda tem um certo conforto e dá para trabalhar. O Arboleda também fez muita falta, né? A gente, antes de sair o primeiro gol do Leandro Damião, São Paulo sofreu muitas bolas ali alçadas na área, que por pouco não surtiram, terminaram em gol, né? O Jean acabou fazendo algumas defesas, outra também, agora eu não me recordo qual foi o defensor que também tirou quase em cima da linha. Enfim, o São Paulo precisa se remontar, né? Quer dizer, trocar o pneu com o carro andando, né? Como a gente costuma brincar, para ver se consegue aí se recuperar no Campeonato Brasileiro e permanecer ali na zona da Libertadores. Lembrando que se um brasileiro for campeão da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil, adiciona, né, ou mais uma vaga ali, sendo que um destes ocupe uma das 6 primeiras vagas do Brasileirão.
E vamos falar agora um pouquinho também de seleção brasileira, né? Seleção brasileira que joga nesta terça-feira contra a Argentina, né? Um clássico do futebol sul-americano, é isso, né, João? Que sexta-feira, né? Um jogo péssimo, Brasil e Arábia Saudita, a gente vai acompanhar os gols, porque também o jogo só teve os gols e mais nada. É isso. Mas amanhã é um bom teste, né? Mesmo com a Argentina não tendo os principais jogadores, não convocou o Messi, por exemplo, mas tem o Dybala, né? Tem alguns jogadores importantes da seleção, assim como o Brasil estão testando jogadores, né? Estão fazendo aí tentando fazer um novo ciclo, né? Com a seleção brasileira. É importante também, o Tite deu confiança pro Gabriel Jesus, né? Depois das críticas que ele recebeu na Copa do Mundo por não ter feito nenhum gol em 5 jogos. Aí voltou um passe do Neymar, o gol dele, realmente um jogo péssimo contra a Arábia Saudita, de ambos, né? E a Argentina vem de vitória, ganhou de 4-0 do Iraque, mas acho que o Brasil vence amanhã. O Tite provavelmente vai testar alguns novos jogadores também, que é para isso que ele está fazendo esse novo, chamado novo ciclo, né? Eles batem bastante nessa tecla. Acho que o Brasil não vai ter tantas dificuldades, apesar de ser um clássico, né, histórico. Esperava-se muito mais da seleção, Fattori, muito pela qualidade da Arábia Saudita ser bastante limitada e pelo Brasil ter chamado realmente talvez o que tem de melhor, né? O Gabriel Jesus, como o João disse, desencantou, conseguiu aí talvez espantar um fantasma que estava junto com ele, acompanhando desde a Copa do Mundo, quando ele não conseguiu marcar nenhum gol e foi muito ruim para ele. E agora um compromisso interessante, é sempre um clássico, é sempre um jogo diferente, Brasil e Argentina, né? Se esperava um pouco mais o Brasil contra a Arábia, só que me surpreendeu até a postura da Arábia Saudita, tocando muito bem a bola, saindo, impondo alguma dificuldade para a defesa brasileira em alguns momentos do jogo. Acho que o que importa nesse momento de renovação, de ciclos, é justamente isso. Não adianta nada você pegar... Já acho que a Arábia foi um adversário escolhido erradamente por vários aspectos e mantendo-se o aspecto esportivo, é um adversário que oferece pouquíssima resistência. Acho que o Brasil tem que testar sim sua equipe contra a Argentina, contra times fortes, porque é aí que você apresenta dificuldade, né? É aí que você coloca em risco seu sistema defensivo, como o Brasil fez uma pré-temporada, pré-Copa muito boa, tomando poucos gols, chegou na Copa, onde enfrentou escolas com contra-ataque rápido, como foi a Bélgica, teve dificuldade. Então, eu acho que nesse momento que o Brasil tem que escolher adversários pensando nisso, porque estava estabelecido o sistema do Tite, um sistema com os volantes aparecem muito bem, o Neymar conseguindo ali ter uma liberdade no meio de campo, aí você tem o Gabriel Jesus, Firmino, o Richarlison na frente, você tem as peças ali onde o Tite pode escolher e está tudo muito bem definido. Acho que restam poucas dúvidas, poucas aberturas, poucos espaços ali. Tem o Arthur brigando por uma posição no meio de campo, o Paquetá também surgindo ali como alternativa. Então, assim, o que o Brasil precisa agora é um teste como amanhã. A Argentina, por mais que não tenha Messi, é um time bem mais qualificado que a Arábia. Se espera que coloque em risco a defesa brasileira. E aí dá para você testar, corrigir problemas para que você chegue numa Copa América, como vai ser a primeira competição brasileira, mais preparado para as adversidades que os adversários podem te proporcionar. Então, acho que é um teste bem válido amanhã contra a Argentina, diferente do que foi contra a Arábia, que só serve para isso, para que a gente fique com aquela expectativa frustrada de que esperava muito mais da seleção brasileira. Então é um adversário que o Brasil vencesse 5 seria a obrigação. Não fez 5, aí fica essa cobrança até exagerada em cima do trabalho do Tite. É verdade. E a decepção vai ser grande se não vencer a Argentina. Exatamente. Também. Enfim, a seleção brasileira sempre entra em campo com uma carga de responsabilidade muito grande, né? Então espera-se que realmente a seleção brasileira consiga vencer a Argentina, porque todo lugar que a gente vê, né, é a Argentina sem Messi. Então isso já torna uma obrigatoriedade da seleção brasileira fazer aí 2, 3 gols no principal rival sul-americano. E vamos encerrar o programa de hoje. O Fattori vai trazer aí informações sobre o basquete. O Santo André perdeu pela primeira vez, né, Fattori? Perdeu do Campinas por 1 pontinho, né, Fattori? É um jogo muito equilibrado, né? O Campinas, a gente sabe desde da Liga, né? Foi campeão da Liga Nacional, um time que tem jogadores muito experientes, a própria Ariadna, que jogou aqui em Santo André. Foi uma derrota, não vou dizer que foi esperada, porque você nunca entra em quadra para perder, só que dentro das possibilidades do Santo André vinha numa sequência de 8 jogos sem perder. É uma derrota que dá para você contornar ali, até porque ofereceu muita resistência ao adversário e quem vencesse ali estaria de bom tamanho. Então o Santo André está bem encaminhado, praticamente classificado, e agora torcer para que o São Bernardo consiga aí também assumir essa 4ª posição. Apenas os 4 primeiros passam aí
para a segunda fase, então o Santo André está garantido, o Veracruz Campinas também, e o time de Araraquara também, agora o São Bernardo aí que está numa briga bem grande ali com o Ituano, outras equipes aí, para buscar essa quarta posição. Santo André que joga na noite desta terça-feira, né? Joga aqui no Del Antônia. Compareça, né? A entrada é gratuita, né, Fator? É sempre gratuito, jogos de basquete, o Santo André e São Bernardo jogam aqui na região. Sempre importante levar a criançada para ver, né? Com certeza. E fala também um pouquinho da matéria que foi publicada nesta segunda-feira, né? A matéria sobre skate, que teve inclusive uma grande... como é que a gente pode dizer? Na capa do jornal a gente conseguiu um bom espaço ali, porque realmente merecido. Foi uma ação aí organizada por munícipes. Bom, o Fatori vai explicar melhor. Aqui de Santo André ele explica melhor. Fala, Fatori. É verdade. A garotada do Jardim Las Vegas tem uma praça lá no bairro onde ficava um espaço ocioso e a molecada queria andar de skate. Muitas vezes tinha que se deslocar a longas distâncias aí para conseguir andar, e eles tiveram a ideia de eles mesmos colocarem a mão na massa, literalmente. Primeiro eles procuraram o poder público, os vereadores, e não haviam conseguido resultado significativo. Buscaram ali o apoio da comunidade, fizeram abaixo-assinado, conseguiram mais de 1.000 assinaturas de moradores da região, autorizando, digamos assim, eles a fazerem essa intervenção na praça ali do bairro. Aí depois disso, com o abaixo-assinado, pediram autorização para a prefeitura, que é muito importante, porque se trata de um espaço público. A prefeitura, obviamente, autorizou, e aí eles colocaram a mão na massa. Foram 3 anos, praticamente, de trabalho voluntário, né? Cada um ajudava como pode. Eles tiveram apoio de algumas empresas aí, privadas que forneceram cimento, areia, o que eles precisaram aí para conseguir fazer os obstáculos ali da pista, né? Então foram praticamente 3 anos, a cada ano eles colocavam um obstáculo diferente, e agora no Dia das Crianças, no dia 12, eles se reuniram lá na Praça do Jardim Las Vegas para inaugurar oficialmente, digamos assim, a nova pista de skate comunitária, e foi muito bacana. Acho que é um trabalho que é muito comum a gente ver isso em outros locais, fora do Brasil, inclusive, que a comunidade participando efetivamente ali do seu bairro, cuidando da vizinhança, e acho que esse é um caminho interessante para não depender apenas do poder público, da prefeitura. Então acho que vale a pena contar essa história. O Rafael, que é o idealizador do projeto, parabéns a ele, a toda a equipe lá do skate, e que possamos divulgar novas histórias dessas assim no jornal, né? É verdade. Que se torne exemplo, obviamente, o poder público tem essas obrigatoriedades, mas eu acho que uma forcinha da população nunca é demais. Parabéns ao pessoal do Jardim Las Vegas. Bom, meninos, destaques finais do Diário Esportivo de hoje, João? A rodada da Copa Paulista, né? Toda a atenção aí para quarta-feira, Santo André e Mirassol, São Bernardo e Olímpia, e Votuporanguense e São Caetano. Vamos ver aí as decisões, né, praticamente aí do futuro dos 3 times. Fatori? Semana quente, além da Copa Paulista, temos também a seleção amanhã com a Argentina, e o Corinthians contra o Cruzeiro. É um jogo muito importante que define muita coisa, e não só o título da Copa do Brasil, mas também define também o restante de temporada do Corinthians. Acho que é um jogo importantíssimo. É isso aí. Então, agenda cheia no esporte regional e nacional nessa semana. Continue interagindo conosco pelas redes sociais. Nosso Instagram é Diário do Grande ABC, o nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br, o nosso Instagram do esportes, né? É esportesdgbc. Enfim, mande sua sugestão, sua crítica, sua pauta. Interaja conosco de verdade. Gostaria de agradecer ao Rafael Santos, que hoje está aqui conosco, presente dentro do estúdio, no comando da câmera. Obrigado, Rafa, pela moral. Seja muito bem-vindo ao Diário Esportivo sempre que quiser. E é isso aí. Semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte do Brasil, da região, do mundo. E é isso aí. Diário Esportivo. Valeu, pessoal. Boa semana. Tchau.